Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para mais um episódio do Bancário Pode Mais, o podcast da Federação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar de desenvolvimento econômico, geração de empregos e atração de investimentos e os impactos diretos deste cenário para o sistema financeiro e os bancários do nosso estado. O Rio de Janeiro vem apresentando números expressivos de crescimento, mesmo diante de um cenário desafiador, tanto no Brasil como no mundo todo. Para analisar esse momento e entendermos os próximos passos da economia do Rio de Janeiro, hoje nós vamos conversar e receber o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviço do Rio de Janeiro, Vinícius Fará. Secretário, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui. Thalita, uma honra poder estar aqui levando à sociedade fluminense informações importantes, atualizadas desse grande momento da recuperação econômica do Estado, através principalmente de políticas públicas que de 4 anos e meio para cá têm impactado aumento de arrecadação e aumento na geração de emprego da sociedade fluminense. Uma honra estar aqui também. Antes da gente entrar no nosso tema, né, assim, falarmos dos números atuais, eu queria começar pedindo para que você fale um pouco da sua trajetória. Você foi prefeito 2 vezes de Três Rios, foi deputado federal, presidiu o Detran do Rio de Janeiro também, e agora você está à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Essa experiência acumulada, essa sua trajetória de uma vida toda, como é que ela influencia hoje na sua atuação nesse cargo que você está ocupando? Legal, Thalita. Na verdade, eu tenho muito orgulho dessa minha história, porque eu sou de uma veia empresarial e acabei, entrando na vida pública do meu município com o interesse de qualquer cidadão de bem que enxerga que a sua cidade vive um momento de retrocesso, de ausência de empregabilidade, aonde impacta diretamente nos meus negócios e de todos aqueles que empreendiam no meu município. Eu fui movido por isso, né, lógico, uma paixão absurda pelo meu município, a minha vida toda ali, minha família, os meus negócios. E quando eu me vi, eu estava dentro desse processo político, fui vereador com 23 anos, fui vice-prefeito, depois eu fui prefeito 8 anos. Tenho muito orgulho desse ciclo de 8 anos, já que o município de Três Rios virou uma referência nacional. Se eu estou aqui hoje como secretário de Estado, eu acredito 100% a esse processo que eu experimentei quando prefeito, onde uma cidade de 100.000 habitantes acabou se tornando uma referência estadual, nacional e mundial de políticas públicas de desenvolvimento econômico, desburocratização e geração de empregos, que foi o case Tresias, cidade eu fui eleito prefeito empreendedor do Brasil 2 vezes e tudo. Isso acabou me levando, né, a um processo de continuidade na vida pública. Logo depois eu fui convidado a ser presidente do Detran, do estado do Rio de Janeiro, 2017 e 2018. Entregamos, e aí a gente vai falar aqui na nossa bate-papo aquilo que eu entendo que é o papel principal do órgão público, que é agilizar a máquina pública. Nós vivemos num país que infelizmente ainda tem centenas e milhares de muros que dificultam a vida do cidadão de uma forma geral, principalmente quem quer empreender. Nosso país é muito burocrático e tudo que a gente implementou em Três Rios, que transformou em tão pouco tempo uma simples cidade num modelo de geração de emprego, aumento de arrecadação, passa passa primeiro por um poder público que sai da burocracia para desburocratização. E eu vim para o Detran exatamente para construir esse cenário. Era um órgão ultrapassado, burocrático, cidadão esperava 4, 5, 6, 8 meses por um documento, filas enormes, e aí eu fui convidado justamente por essa marca de desburocratização. Tenho muito orgulho desse período. O Detran tornou uma máquina de agilidade, com programas e produtos que agilizaram a vida do cidadão. Isso acabou projetando a nossa trajetória e eu acabei sendo candidato a deputado federal. Tivemos uma das maiores votações, se não me falha a memória, eu fui o 16º
sexto ou sétimo mais votado do estado, me elejo deputado federal. Lá na Câmara, eu pude ser eleito por 2 vezes vice-presidente da Comissão de Finanças e Tributação, né, justamente por esse meu histórico, né, na área econômica, na geração de emprego e em pautas tributárias, que é o case de Três Rios e agora o do estado. E aí eu tive o orgulho de ocupar por 2 períodos, a vice-presidência de uma das comissões mais importantes da Câmara, que é a Comissão de Finanças e Tributação. Na metade do meu mandato, eu sou surpreendido com um convite do atual governador Cláudio Castro, ainda no seu primeiro mandato, naquele período ali que, o governador Witzel foi cassado e o Cláudio como vice assume, e ele me faz um convite para que eu assumisse a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do estado. E aí que tudo que a gente vai falar, mostra que com políticas públicas sérias, com poder público entendendo e respeitando o cidadão, seja ele de qualquer segmento, mas falando aqui na minha área, entendendo o valor do pequeno, do empreendedor individual, da média empresa, da indústria, do comércio, esse processo ele é totalmente factível de sair de números extremamente negativos para números que até a gente em alguns momentos duvidamos. E assim, de forma clara, eu aceito o convite em 2022. Estamos aí há 4 anos e pouco à frente da Secretaria de Desenvolvimento, e os números são históricos, históricos, né. Eh, o Rio era o 21º estado na geração de emprego do país, que era uma marca vergonhosa, né, uma das maiores potências e referências econômicas do país é o estado do Rio, perdendo apenas para São Paulo, e a gente estava na 21ª, e esses números eu estou muito à vontade aqui, Thalita, para dividir com todos vocês, porque esse número não sou eu, são números medidos pelo CAGED, que é o órgão federal que mede empregabilidade no país inteiro. E há 4 anos e meio atrás, o Rio, por quase 2 anos consecutivos, ocupava a 20ª colocação na geração de emprego do país. Isso é extremamente humilhante e o pior, e o estado se acomodou com essa marca negativa. E continuou na mesmice. E aí, com o governador Cláudio Castro, com esse convite, a gente começa a enxergar que não dá para a gente aceitar esse carimbo. E aí, a gente inicia exatamente esse processo que Três Rios viveu. Modernização da máquina pública, ferramentas tecnológicas, desburocratização, políticas de incentivos fiscais, que é fundamental. Nenhuma empresa, principalmente de médio e grande porte, ela vem do exterior para o país e para o estado, ou nenhuma outra que já está no estado se permite mudar de domicílio, se ela não for convencida por facilidades, principalmente tributária. E aí a gente entra de cabeça nisso, e o resultado que eu posso te dizer, 4 anos e meio depois, hoje, o Rio ocupa há 3 anos consecutivos, ou seja, a gente conseguiu virar em 1 ano e meio, né, porque tem 4 anos e meio que a gente está à frente dessa política. Há 4 anos e meio atrás, o Rio era o 21º, e o Rio há 3 anos consecutivos, hoje, Thalita, é o segundo estado pelo CAGED, há 3 anos consecutivos na geração de emprego desse país. Então, assim, isso mostra que o poder público, quando escuta o outro lado, a sociedade, os empresários, né, ele consegue fazer o seu papel. O poder público não tem que inventar a roda. O poder público tem que saber a dor de cada um em cada segmento e tentar construir soluções. Então, assim, acho que é uma trajetória que acabei avançando um pouquinho, mas que eu tenho muito orgulho, porque um simples empresário de uma cidade do interior é, começa pela paixão pela sua cidade, incomodado de ver uma cidade falida, quebrada, entro nesse processo, consigo entregar com a minha equipe resultados históricos e a partir daí, só pra você ter uma noção, eu fui reeleito com 84% dos votos da minha cidade. Eu fui prefeito 8 anos, a minha reeleição, naquela época, eu fui o prefeito de reeleição com o maior percentual de votos do país. Então você imagina que quando a política vira gestão pública, os resultados aparecem e a sociedade eleitoralmente reconhece.
Secretário, vamos falar do cenário atual, né. Então hoje a gente tem, no Rio de Janeiro, esse PIB que apresenta 1,17 Exato, bilhão trilhão de crescimento e 5,7 além da disso. média nacional. Isso. Além de uma produção industrial com alta de 5,1 acima da média, também nacional. Você pode falar desse desempenho positivo, mesmo diante do atual cenário econômico que é desafiador e que é complexo? Exatamente um pouco do que eu já acabei aqui entrando no tema quando explico a minha trajetória. O poder público entendeu que o Rio tinha que sair da mesmice. O governador Cláudio Castro e todo o governo, e aí falando aqui dos órgãos diretamente ligados, né, que é a Secretaria de Fazenda, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Casa Civil, né, são órgãos fundamentais para esse processo. A gente trabalha sempre a 4 mãos, e esse processo a gente entendeu que a gente tinha que ter uma força-tarefa, primeiro estancar esse sangramento, para depois ter uma cirurgia exitosa na virada de chave do Estado. E se você, me perguntar: "Mas secretário, efetivamente, né, se hoje o Rio tem 5,7 bi trilhão além da de investimentos acontecendo, 5,1 a mais do que acima da média nacional, é porque algo real está acontecendo, que você não tem esses números crescentes nessa proporção se o Rio ainda estivesse no cenário anterior. E aí, a gente tem como os pilares: desburocratização. O Estado tinha uma marca muito ruim de que todos os processos tributários eram morosos, demorados ao extremo e que ao final eram frágeis, que é aquilo que mais assusta o empresário, que é a tal da insegurança jurídica, né. O empresário vem com milhões, com trilhões, com bilhões, seja de fora ou nacionalmente, escolhe um estado para investir, atraído por um benefício fiscal, e no meio do caminho isso muda, e ele já colocou o dinheiro aqui. O Rio acabou o Rio há 5 anos atrás, Thalita, se tornou profissional nisso, que para mim isso chama, no linguajar popular, um calote. É mais ou menos começar uma partida com as regras claras do regulamento do campeonato, e o jogo, a bola está rolando, e com a bola rolando se muda a regra e o regulamento daquele campeonato. E é o que o Rio fazia, é o que o estado fazia. Então primeiro a gente fez uma reformulação nesse processo. Começamos a entregar aquilo que é fundamental, que é a solidez do processo, que é a segurança jurídica. O empresário sabe que hoje o Rio promete, entrega e mantém e cumpre. Então isso dá tranquilidade para ele prospectar ampliações de plantas, novos negócios. Por isso os números não param de crescer, de emprego e de investimentos, porque além das novas empresas que estão chegando, a gente tem o aumento de investimentos e quem já estava no estado do Rio de Janeiro. Então, a desburocratização, a segurança jurídica, a reformulação de quase todas as leis de todos os segmentos da economia. E aí eu estou falando para você e para todos, Thalita, que em 1 ano e meio nós governo, lógico que em parceria com a Assembleia, porque são leis, o governo formata a lei e encaminha para o poder legislativo e lá vota a lei e ela torna lei, o governador depois sanciona a lei. Mas imagine que em 1 ano e meio, Thalita, nós alteramos 25 leis de setores diferentes. Setor do plástico, setor metal mecânico, aço, setor automotivo. Quando a gente hoje vê o Rio está se tornando um polo de produção de vinho, vinícolas, isso não cai do céu. É porque a gente fez a lei mais moderna e agressiva para quem quer apostar, na vinicultura, na produção do vinho. Então, o Estado zerou o tributo, o Estado criou ferramentas que fez o ambiente de negócios do Estado ser muito mais favorável do que outros estados que tradicionalmente
teriam as características muito mais claras de plantio de uva. Então, assim, o que eu quero te dizer é que nada é por acaso. Então você tem uma máquina que era enferrujada, a gente agilizou essa máquina e lubrificou essa máquina. A gente entregou a garantia de que aqui, depois de feito uma lei, essa lei não ia mudar no meio do caminho, que é a tal da insegurança jurídica anterior. E terceiro, uma modernização do processo interno de legislação. Secretário, queria aproveitar, Mas inclusive, pode me interromper. para te perguntar, como é que você avalia o papel estratégico do sistema financeiro nesse processo? Então, a gente tem, por exemplo, os reflexos para o crédito, para o financiamento produtivo e para a movimentação bancária no Estado. Qual que é a sua avaliação no processo do trabalho a partir, né, dessa movimentação do sistema A financeiro? minha avaliação, Thalita, ela é matemática. Se você tem um estado que constrói números positivos acima da média nacional, você tem um estado que sai da 21ª para a segunda na geração de emprego, e você tem um estado, e esse é um dado importante, que só linkando todos esses números, agora em 2025 o Rio bateu o seu recorde histórico de 217 anos na abertura de novas empresas. Foram abertas em 2025 86.448 empresas. Ou seja, quando você tem isso efetivamente acontecendo, você tem o quê? Movimentação financeira. Gente buscando crédito, gente empreendendo no seu negócio, gente acreditando que o que ele já tem pode ser aumentado, porque a demanda e as oportunidades não param de continuar numa crescente. Então, assim, quando o Estado entrega números positivos na economia, não só do investimento, que às vezes tem aumento de investimento, mas não tem aumento de novos postos de trabalho, ou essa proporção é pequena. E o que a gente está experimentando aqui são proporções muito acima da média de postos de trabalho, e assim eu sempre vou repetir, porque eu quero deixar muito claro, 21º para segundo colocado, né, são milhares e milhares de novos postos de trabalho que foram ocupados. Você tem, um processo, e aí que foi também, e aí que eu só quero fazer um parênteses aqui, Thalita, porque eu não posso ser, eh, injusto com a minha história. Eu era deputado federal, isso é uma situação acho que é bem importante, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando. Eu não era do partido do governador Cláudio Castro, eu nunca tinha nem visto o governador Cláudio Castro, né, quando de repente sou surpreendido como deputado federal com um convite para ocupar uma secretaria. Ou seja, não foi um convite partidário, não foi um convite familiar e de amizade. E o convite dele para mim sintetiza tudo o que está acontecendo aqui. O convite foi muito simples: "Fará, aqui é o governador Cláudio Castro, boa noite, tudo bem?". "Tudo bem, governador". Levei um susto, nunca tinha falado com ele, que o governador me liga quase 11 horas da noite, e ele me disse o seguinte: "Você aceitaria o desafio de ser o novo secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio do Estado do Rio de Janeiro?". Eu Óbvio, eu falei: "Claro, governador", e ele disse: "Eu só queria uma coisa de você, que a política pública que você fez em Tresias se transforme em uma política pública de Estado". Então, eu tenho que ter orgulho dessa história, que a gente implementou numa cidade do interior um modelo, e eu estou sendo fiel ao convite do governador. Foi isso que motivou ele a me convidar. E é exatamente isso que a gente está fazendo há 4 anos e meio à frente da secretaria, desburocratizando ferramentas, linhas de crédito, e aí o setor financeiro entra, né, aportando, e também o Estado através da AGRIO. Isso é importante as pessoas saberem, essa estrutura da Secretaria de Desenvolvimento, né. Você tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde eu com muito orgulho estou secretário, e abaixo a gente tem 4 braços dentro da secretaria. São autarquias ligadas à nossa secretaria. A AGRIO, que é o Banco de Fomento Estadual, que justamente permite
em processos, principalmente para micro, média e pequena empresa, aporte de recursos, talvez com juros subsidiados, mais em conta e um processo mais rápido. Você tem, além da AGRIO, a Codim, que é a Companhia de Desenvolvimento Econômico, onde inicia-se o processo de incentivo fiscal, vai pela Codim ali que começa tudo. Você tem, a junta comercial, a Juscerja, que é o primeiro passo, né, você abre uma empresa, você tem que ser CNPJ, e através da junta comercial, e o DRM, que é o Departamento de Recursos Minerais, que é aonde existe um setor específico, aonde tem essa questão daquilo que envolve tudo que é terra, rocha, pedras preciosas, então você tem ali o DRM. Então a gente tem hoje 4 braços dentro da secretaria. E esse relação com o setor financeiro, ele é total. Os números são positivos, você tem mais dinheiro circulando, você tem o que eu falo, que eu amo falar essa frase, que é a chegada do círculo virtuoso. Você chega a uma indústria com bilhões de investimentos, ela não vem sozinha. Você tem as empresas que da cadeia para fornecer para ela. E aonde vem uma grande empresa, os fornecedores de cadeia querem estar perto. Quando você tem esse processo, a cidade começa a respirar desenvolvimento. O comércio aumenta, o cara que tem uma loja passa a ter 2, o cara que tem 10 funcionários passa a ter 15, novas oportunidades, porque a gente linka, e esse é um dos papéis que eu tenho à frente da secretaria, que a gente linka grandes negócios com médios e pequenos, que é o que o Sebrae já faz muito bem, que é a rodada de negócios, que a gente vai para as cidades do interior, aonde tem investimentos da indústria de grande porte, e ao invés dessa indústria comprar, seja componente ou até mesmo serviço de limpeza, de vigilância, que antes ele buscava num outro estado, a gente junta, é como se a gente juntasse essas pontas, e aí a indústria começa a comprar os serviços e necessidades dela de forma local, que aí se produz o círculo virtuoso. E o setor financeiro, ele surfa na mesma onda, porque você passa a ter negócios acontecendo no grande, no médio, no pequeno e no comércio. Secretário, você trouxe esse dado recorde, né, as mais de 86.000 empresas abertas, em 2025. E aí também a gente tem um outro dado recorde que é os 283 bilhões em investimentos também em 2025. Como é que você está trabalhando, avaliando esse diálogo justamente com o setor financeiro, né, nesse novo ciclo de crescimento? Porque a gente tem essa demanda de linhas de crédito, de suporte bancário, de estrutura financeira. Como é que você está fazendo esse diálogo, né, estabelecendo aí essas relações todas? Thalita, com muita responsabilidade, verdade e prioridade. Porque não adianta eu vir aqui e trazer números que a gente que está lá dentro do estado sabe, que o CAGED está lá dentro dos banco de dados, se a gente não mostra para a sociedade que existe de forma real um novo estado latente, com oportunidades, com dinheiro circulando, com novos negócios. Então o meu grande desafio à frente da secretaria é estar sempre envolvendo a cadeia produtiva, seja ela do mercado financeiro, seja ela dos setores da indústria, né, a nossa relação com os grandes parceiros, Firjan, Sistema S, Sebrae, Fecomércio, né, porque eu tenho uma responsabilidade que não é pouca, né, Thalita? Eu cuido da indústria, do comércio e do serviço, né, e o grande desafio que a gente tem é estar sempre se conectando, seja em pautas específicas ou seja em projetos e programas aonde a gente junta todo mundo e todo mundo passa a entender, e eu vou dar um exemplo aqui lá na frente para você desse processo, onde a gente atualiza gargalos e oportunidades para todos os setores, principalmente para o setor financeiro, que é quem move a essa economia. Se não tem dinheiro, se não tem crédito, tudo fica mais difícil,
né, e a gente mostra com números, com empregabilidade, com investimento, com recorde de abertura de novos negócios, que existe aí uma onda que ainda está aumentando de oportunidades, e que o mercado financeiro tem que estar na mesma temperatura para, junto conosco, ofertar créditos e oportunidades para quem já sofreu e sobreviveu até agora, continue a respirar melhores ares e oportunidades, ou para aquele que, atraído pelo e feliz pelo bom momento, ele acredite que agora é o novo momento para ele começar. Eu acho que essa conexão entre a gente, ela já existe, esse é o grande papel, talvez, que eu tenho ali na frente da secretaria, que é estar sempre, eh, alimentando e trocando feedback e, o mais importante, Thalita, ouvindo o setor. Quando eu falo para você que nós alteramos 25 leis de segmentos diferentes, imagina, sabe de onde saiu isso? Ouvindo o setor. É a indústria do aço reclamando que a lei do Rio estava ruim e o Rio estava perdendo, é o setor metal mecânico dizendo, é o setor automotivo batendo na nossa porta: "Olha, se continuar dessa maneira, vamos todos embora". Então isso demonstra essa visão do governador Cláudio Castro, que é um cara democrático, que sabe ouvir e que nos obriga exatamente a ter esse termômetro. As soluções, normalmente, elas saem de quem está sofrendo, de quem está com a dor, com o problema. E o meu grande papel à frente da secretaria foi ter, ao longo desses 4 anos e meio, Thalita, me permitido sentar com todos os setores, ouvir as suas dores, as suas angústias, os seus medos e as suas necessidades. E com isso, tecnicamente, a nossa equipe foi formatando e criando produtos que permitiram eles saírem de números negativos ou quase fechamento de plantas para ampliação de novos negócios. Secretário, quando a gente pensa no Rio de Janeiro, e até como uma marca nacional e internacional, né, o mundo todo vai pensar diretamente na capital. Então, quando a gente está pensando em economia, muitas vezes a gente associa realmente esses números a um crescimento muito centralizado na capital ou até em algumas cidades mais turísticas, mais conhecidas. Mas você defende um processo de interiorização Perfeito. desse processo todo, né. Então eu queria muito te ouvir, como é que você está pensando nesse trabalho de descentralizar a economia, pensando justamente nas economias locais, né, fomentando a indústria, o comércio, a economia como um todo nessas cidades do interior e, por consequência, claro, o setor financeiro também nesses locais, nesses municípios. Legal, Thalita, excelente pergunta e me permite entrar nesse ponto, até porque eu sou do interior, eu sou um defensor da bandeira municipalista, até porque eu aprendi com 38 anos de vida pública que tudo acontece na cidade, não é na capital, não é no estado. O cidadão vive na cidade, cada um com as suas características de município, mas é ali que os problemas e soluções acontecem. E a minha origem, né, eu sou do interior, ao ponto que eu posso te afirmar aqui que é a primeira vez na história do estado do Rio de Janeiro que um secretário de desenvolvimento econômico sai do interior. Normalmente, secretário de desenvolvimento do estado era o cara que era do óleo e do gás, cara que veio do setor financeiro, o cara que foi CEO de uma grande multinacional, né, como o estado do Rio é o maior produtor de petróleo e gás, normalmente, e a gente teve excelentes e históricos secretários, mas o que eu quero dizer é que, historicamente, sempre tinha como prioridade escolher alguém desse universo. E a minha chegada quebra esse paradigma, porque é o inverso, é alguém que saiu do interior que entende lá na ponta os problemas, não só do cidadão, mas de quem empreende, do pequenininho, do médio, do comércio, da indústria e tal. E aí, a gente, dentro dessa filosofia de ouvir prefeitos, ouvir segmentos, construir novas leis, que agilizasse todo o processo. Isso é alma, sem isso não tinha nada. Mas dentro dessa esteira, a gente e aí eu não posso deixar aqui de aproveitar essa excelente entrevista e a capacidade de alcance que vocês têm, de agradecer ao Sistema S, ao Sebrae, à FEComércio e à Firjan,
que são parceiros históricos nossos, né, a FEComércio e o Sebrae, eu posso dizer que e é legal porque eu fiz a mesma coisa quando eu fui prefeito. Se eu não tivesse tido a parceria com o Sebrae, com a FEComércio, Três Rios não tinha virado um modelo de desenvolvimento. E hoje, tudo que eu estou falando aqui passa muito por essa parceria, porque nem sempre é o comerciante que bate na nossa porta, é a FEComércio que nos traz a pauta do setor, tecnicamente provando por números que algo tem que ser feito, ou tributariamente, ou de oportunidades de, interface entre os setores. Então, assim, aqui é um agradecimento, principalmente aí, né, para não ficar citando o nome, mas na pessoa do Antônio Queiroz, que é o presidente da FEComércio, e do Alvarenga, que é o superintendente do Sebrae do Rio, e do Caetano, da Fijan, esse nosso reconhecimento. E para o interior, dentre tudo isso que eu falei, a gente criou um produto que se chama Desenvolve RJ, que na verdade, Thalita, é tudo o que eu falei aqui dentro de um único objeto, aonde todo mundo sem muros e barreira passa a ter acesso ou, na pior das hipóteses, conhecer todo esse processo. O Desenvolve é uma grande feira que acontece. Estamos agora estamos reiniciando esse ano com o calendário, a primeira vai ser na cidade de Macaé, aonde a gente respeita as potencialidades de cada região. Macaé é uma referência quase que mundial de óleo e gás. Não adianta eu levar para Macaé um Desenvolve para tratar da produção, de confecções. Estou gastando dinheiro público e não estou transformando e levantando nada. Então a gente mapeia as potencialidades de cada região, a gente dividiu o estado em 8 regiões. Cada uma dessas 8 regiões tem as suas potencialidades econômicas. Então você vai lá para Resende, Porto Real, Itatiaia, Volta Redonda e Barra Mansa, é aço, metal mecânico e automotivo. Aí você vai para uma outra região, Três Rios, setor químico e plástico. Aí você vai, então assim, o estado tem a sua divisão de macro-regiões, e o Desenvolve obedece essa realidade. Aqui ninguém inventa a roda, a gente melhora a qualidade da roda. Então, mapeado o estado, enxergando as potencialidades, a gente chega com o Desenvolve, que é? É tudo ali dentro. Eu vou estar em Macaé agora, na primeira cidade, sabe o que vai ter lá? AGRIO, orientando e emprestando linhas de crédito para o empreendedor, seja pequeno, médio e micro e pequena empresa. Eu vou estar a Codim lá, que é a nossa companhia, trabalhando, não é só discurso. Efetivamente, eles estão lá 3 dias com os seus stand, com as suas equipes técnicas, orientando você, empresário: "Olha, eu tenho uma grande indústria, está no Paraná, mas eu quero saber como é que é a lei do meu setor aqui, para ver se tributariamente essa lei ó, está aqui a lei, é assim, assim, mudou isso, isso, isso. Ah, mas como é que eu faço para então? Eu gostei, eu quero. Como é que eu faço para entrar com um processo para que eu possa vir a me instalar no estado e ganhar e gozar do incentivo fiscal?" Então a gente, eh, cumpre todas essas etapas de informações. Durante a feira a gente promove a rodada de negócios, que é justamente eu boto a indústria junto com o fornecedor de serviço, junto com o cara do comércio, que é o grande precisa do pequeno, e o pequeno não sobrevive sem o grande. O que falta é o poder público fazer o que é papel dele, juntar as pontas. O poder público não pode ser muro, o poder público tem que ser ponte, né. E o Desenvolve, se eu pudesse aqui criar um adjetivo, ele é ponte. A gente une os setores, entrega aquilo que compete o estado, oferece oportunidades e esclarecimentos e, paralelamente, durante 3 dias do evento, esse futuro empresário ou esse já empresário que desconhecia o que veio acontecendo de modernidade, de novas leis, de segurança jurídica, de novas linhas de crédito, a gente entrega tudo isso na ponta. Vou te dar um exemplo, não esse de Macaé, porque esse de Macaé, o foco dele é fertilizantes, que é uma grande aposta mundial,
o Rio de Janeiro, e aí modéstia à parte, nós saímos na frente, tanto que o governo federal, há um ano atrás, definiu que o estado que estava mais avançado, com a melhor legislação do que todos os estados do Brasil, o vice-presidente Geraldo Alckmin, isso é responsabilidade dele, definiu o Rio de Janeiro como o que está mais preparado para o projeto de fertilizantes. A gente apresentou leis, avanços, e como Macaé, né, é a grande aposta do estado para a demanda de fertilizantes, o que que a gente foi fazer? O Desenvolve em Macaé, com o foco em quê? Em fertilizantes. Então, durante 3 dias, todos os técnicos do estado vão estar lá orientando, não só ao ente público, mas também ao privado, esse novo mar de oportunidades que o setor de fertilizantes está tendo, porque o estado fez o seu dever de casa. O estado não ficou de braços cruzados. Então, assim, o Desenvolve a resposta macro à sua pergunta. O estado saiu do seu castelo, do seu bunker fechado e foi lá para a ponta, mas chegando lá, já sabendo qual é a tua necessidade e aonde você quer buscar, eh oportunidades de ampliar e de novos negócios. Então, assim, de uma forma geral, óbvio, né, porque quando a gente fala em legislação que mudou, ela está mudando para a capital, mas ela muda para o estado inteiro, e também o interior é beneficiado. Mas hoje o que a gente vê é o estado, assim, crescendo regionalmente com cadeias e setores que migram, por exemplo, você vai aqui para a região metropolitana, Baixada, hoje é um grande polo, talvez o maior do Brasil hoje, poucos cidadãos fluminenses sabem disso, que é do setor de data center, ali São João de Meriti, Belfor Roxo, explodiu. O Rio hoje é o maior polo de data center do país, que é um setor que não emprega muito, mas que movimenta bilhões e que impacta diretamente na prefeitura, porque movimenta ISS. Então, é um setor absurdo de movimentação de oportunidades e de recursos. O Rio hoje, porque nós mudamos a lei do setor de data center e a partir de uma lei agressiva, moderna e segura, o mundo começou a ver que o Rio era a grande ilha de oportunidades e voou. Terminando agora aqui em São João de Meriti, o investimento da Cloud HQ, que é a segunda maior empresa de data center do mundo. A NASA, o FBI, tudo que é do hoje de segurança pública está dentro dos bancos de dados da Cloud HQ, que está montando uma operação monstruosa em São João de Meriti. Não caiu do céu, não é porque o secretário e o governador foram lá 3, 4 vezes para falar bonito, não. Fomos lá para mostrar: "Olha, nós temos o melhor produto de lei para vocês, de leis para você, tá aqui. Esse é o Rio de Janeiro". E a partir daí os caras: "Opa, o produto é bom mesmo, a gente tá para ir para o Brasil, tá, aqui é o melhor lugar". Aí você vai também para a Baixada e hoje para algumas cidades do interior, que hoje também é bom a sociedade saber, o Rio é o primeiro, olha, hein, nós estamos falando que São Paulo tem mais de 44 milhões de habitantes, aqui tem 18, mas o Rio também é o primeiro no setor de quê? E-commerce. As gigantes do setor, me permita aqui falar o nome das 3 principais, para que o público tenha noção do que eu estou falando: Amazon, Mercado Livre e Shopee. Os maiores polos de distribuição dessas 3 empresas estão acontecendo no estado do Rio de Janeiro, numa velocidade absurda. Só pra você ter uma ideia, eu não quero aqui falar nome, mas uma dessas, numa operação em Duque de Caxias, ela tem 4.400 funcionários diretos. Isso é uma indústria sem chaminé. As pessoas não estão vendo, não tem barulho, mas é ali gerando 4.400 empregos diretos. E não para de crescer, por quê? Porque nós fizemos uma lei específica para o segmento de e-commerce. Uma outra dessas 3 que eu citei, porque cada uma tem uma característica de atuação e estratégia de negócio. Uma dessas 3 nos apresentou um projeto já está com 11 ou 12, mas o projeto é 27 CDs em pequenas cidades. Justamente para conectar rápido as entregas, eles mapearam 27 cidades estrategicamente, e em cada cidade dessa, já foram 11 ou 14, cada cidade dessa eles estão montando um polo de distribuição, gerando emprego, gerando economia, gerando aquecimento local,
gerando cadeia produtiva, e também dentro do Desenvolve a gente conseguiu juntar as 3 gigantes do setor de e-commerce, que é as 3 que eu citei, Amazon, Mercado Livre e Shopee, e elas também vão estar dentro do nosso Desenvolve, treinando, contratando e levando para quem quer. Sei, a gente vê hoje muito esses profissionais que estão aí, sendo, parceiros dessa operação de e-commerce, né, isso virou uma febre. E essas empresas entenderam que o Estado está cumprindo o seu papel, nos apoiam e vão estar dentro dos nossos eventos, justamente encurtando essa distância que eu queria muito o meu vizinho hoje ele faz entrega para uma dessas de eu não sei como é que faz, como é que começa isso? E o Estado dentro do Desenvolve, ele mostra para esse futuro empreendedor com a água saindo direto da fonte, qual é o passo a passo, inclusive o treinamento, para que ele possa ser um futuro parceiro desse negócio. Então, assim, Desenvolve a marca que nós estamos levando para o interior. Aí eu vou te falar, condomínios industriais, a gente definiu cidades onde o Estado vai aportar milhões de reais para infraestrutura de condomínios industriais, isso nunca teve, né, eu estou na vida pública há 38 anos, nunca o Estado ajudou a prefeitura a fomentar estruturalmente, com recursos, os seus condomínios industriais. Isso era uma responsabilidade do município. Hoje, basta a prefeitura ter uma área que seja dela, que está dentro do CNPJ da prefeitura, né, com registro da área dentro da prefeitura, que o Estado entendendo que aquela região ali tem potencial de desenvolvimento, a gente vai lá, aporta recursos e os municípios começam a ter ali, investimentos que ele teria que aportar e hoje a realidade dos municípios é muito difícil, né, o município, principalmente o pequeno município, tem um orçamento difícil, e aí você passa a ter o Estado fazendo esse papel. Secretário, dentro disso, queria te fazer 2 perguntas. Se no modelo, né, do Desenvolve há, parcerias com instituições financeiras e se já está previsto para os próximos meses, né, ao longo aí de 2026, novas edições do Desenvolve RJ para outras localidades também. Legal, Thalita. Temos sim, porque a gente tem. Nós fizemos uma parceria com o Tribunal de Justiça, e aí aqui eu quero fazer também justiça, paradoxalmente falando, mas, eh, na minha cidade, Trezios, uma juíza chamada doutora Ellen de Freitas teve uma brilhante ideia de criar um produto para ajudar aquele cidadão, principalmente, seja ele de qualquer classe social, mas principalmente aquele mais humilde, que estava com o seu nome negativado. Se você tem nome negativado, você não tem crédito, se você não tem crédito, você tem menos dinheiro circulando, né. E a doutora Ellen, lá no município, na época, lá atrás, eh, criou um projeto aonde, em parceria com os bancos, permitir acordos imediatamente e a retirada dessa negativação, seja do pequeno, do médio, da pessoa física, do jurídico, para que essa pessoa pudesse voltar a ter crédito e o dinheiro voltar a circular. Então ela criou, me fugiu o nome, mas eu vou lembrar, ela criou, era um evento de um dia inteiro. E aí quando eu me torno secretário, já conhecendo esse projeto, proponho a ela incorporar esse projeto dentro das nossas ferramentas, e aí a gente vai ao Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, compra a ideia e a gente chama Limpa Nome, é o projeto que era Limpa Nome, seja ele CNPJ ou pessoa física ou pessoa jurídica. A gente está falando de dinheiro circulando, né. Você está negativado, você não compra, se você não compra, o comércio que sofre, o dinheiro a indústria que sofre, porque se o comércio não está vendendo, não encomenda novos produtos, é uma cadeia, né. E esse projeto foi um sucesso lá em Trezias, sucesso. A gente trouxe ele para o estado, nessa parceria com o TJ, e aí as instituições financeiras entram, porque, ou a pessoa está devendo à empresa X ou Y, ou a negativação dela se dá de um empréstimo que ela pegou, de um consórcio que ela pegou,
uma instituição financeira, e essas instituições financeiras toparam essa parceria para que dentro desse projeto, dentro desse, acontecimento, ela possa ali, trabalhar com juros e com isenção histórica. A gente tem casos e determinados setores que o desconto é de 90% do valor da dívida. Então você imagina o upgrade que isso dá na economia local e o limpa-nome, ele vai acontecer dentro dos nossos desenvolve. Então quando a gente chegar lá, em Petrópolis, em Três Rios, em Angra, que vai ser depois de Macaé, é Angra, né, que é a região litorânea e tal. Quando a gente chegar lá com indústria, comércio, Sebrae, Firjan, AGRIO, tudo que eu falei aqui, a gente também vai chegar com uma oportunidade, e aí as instituições financeiras são as grandes parceiras, facilitando a solução de uma empresa ou um cidadão que está lá com seu CPF ou com seu CNPJ negativado, faz um acordo na hora, é oficializado na justiça, na hora o acordo, e ali quase que imediatamente, ao pagar essa dívida com às vezes com quase 90% de desconto, ele zera a sua negativação e ele volta a ter fôlego para movimentar a economia local. Facilita até na geração de crédito, né, fomenta esse processo. Total, o próprio banco ganha, que é assim, o brasileiro por si só é um empreendedor nato, ele nunca está satisfeito. Então, ele tá se a gente pegar o histórico, a gente vê que o cara sai de um empréstimo, quando ele termina de pagar ele já está buscando outro, porque ele já está enxergando um novo negócio, ou quer ampliar um novo negócio desse. Então quando o banco também, as instituições financeiras, ela se permite reduzir para tornar o cara de inativo para ativo, ele está também prospectando novos negócios, novos, movimentações de crédito dentro da sua instituição. E, na sua avaliação, o que que é preciso para poder a gente poder avançar nesse processo de geração de emprego, de rendas? E você também falou já adiantou, né, de ramos, de setores que já estão muito articulados e fomentados, né, que é o setor de e-commerce, mas quais outros setores que você também projeta que tem aí uma pretensão de crescimento? Legal. O que a gente tem que fazer é o dever de casa, não querer ser melhor do que ninguém, ter a humildade de ver aonde tem coisas dando certo, ir lá e copiar, né, a gente não quer ser protagonista, a gente quer ser solução das necessidades de quem empreende nesse estado. Então, essa é uma máxima que eu não abro mão dela. Se eu enxergo que no meu vizinho tem um produto melhor do que o meu, eu vou tentar fazer igual o dele, na pior das hipóteses, para que a minha realidade possa melhorar. Então, acho que o grande desafio daqui para frente é a gente continuar tendo essa sensibilidade de estar em tempo real monitorando o mundo, para que a gente não volte a ser o Rio de 4 anos e meio atrás, onde o Rio ficou ultrapassado, enferrujado e as suas leis ficaram velhas e todo mundo que estava aqui resolveu ir embora para outros estados. Então acho que esse é o maior desafio, antenado com o mundo e aberto de forma rápida às mudanças, e aí eu estou falando muito especificamente, Thalita, de modernização de novas leis quando necessário. Quais os setores que eu acho? A gente tem aqui, aí eu trago alguns exemplos muito positivos, a gente tem o setor do aço, onde a gente tem aqui 2 gigantes, né. Tem várias, mas a ArcelorMittal e a CSN. E aí que eu te digo que quando o Estado cumpre a sua parte, o empresário reage. O empresário é o maior parceiro do Estado, desde que o Estado seja parceiro do empresário. Vou dar um exemplo. Quando a gente mudou a lei do setor do aço, em menos de 15 dias depois da lei estar valendo, a CSN anunciou, acho que há 2 anos atrás, o seu maior investimento na sua planta de Volta Redonda, de 15,7 bilhões de reais. 2 dias depois da lei sancionada e promulgada, a ArcelorMittal anunciou um investimento de 2,4 bi em Barra Mansa e mais quase 2 bilhões em Resende. Quando a gente alterou a lei do setor automotivo,
o Rio que estava perdendo todas as montadoras, Thalita. Deixa eu te contar rápido aqui uma passagem que retrata muito esse orgulho que o governador e todos nós temos com essa mudança radical de péssimo para ótimo nos números. Quando eu cheguei à secretaria, eu tinha, não posso citar nome por questões de compliance, mas eu tinha 2 cartas de 2 montadoras automotivo, comunicando que iam fechar as suas plantas no Rio de Janeiro. O setor automotivo é um dos setores que mais emprega muita mão de obra, apesar da modernização, ainda é um setor que emprega muito, e a cadeia muito grande dos equipamentos. Você não monta um carro só com aço, você tem que ter plástico, tem que ter vidro, tem que ter componentes, né, é tudo, né, então isso chega junto. Esses pequenos fornecedores ou médios têm que estar perto da planta principal. E eu cheguei com 2 cartas de 2 montadoras anunciando o fim da sua operação no Rio de Janeiro. Estou falando aqui de milhares de empregos que seriam fechados. Por quê? Porque a lei do Rio ficou ruim e os outros estados fizeram leis novas. Imediatamente a gente corrigiu a rota, melhorou a lei, e aí eu te trago, e aí entro na resposta da tua pergunta, que hoje o Rio é o segundo polo do setor automotivo do país, e dos últimos 6 ou 7 lançamentos de carros novos no país, 4 ou 5 saíram da planta do estado do Rio de Janeiro. Então, perspectiva futura, o setor automotivo, e a gente tem anúncios importantes, e em breve para anunciar, o governador vai anunciar aí algumas gigantes. Então o setor automotivo é uma grande aposta nossa, o Rio se consolidando mesmo como uma potência mundial, nas grandes plantas do setor automotivo. O setor do aço não para. Chover no molhado falar aqui de óleo e de gás, o Rio detém 90% da produção de petróleo e 80% de gás. Então, eu acho que, ainda mais aí com essa guerra, infelizmente, né, a tendência é que o nível de petróleo o valor aumente, e a gente tem aqui reservas e produção que vai fazer com que o país ainda seja mais respeitado ainda quanto na produção desses ativos, tanto gás, óleo, né, e petróleo. Então acho que isso vai ser uma constante. A gente tem o setor de plástico que não para de crescer. A gente tem o setor metal mecânico, porque quando você tem uma produção automotiva crescendo, quando você tem a siderurgia bombando, o setor da cadeia do metal mecânico vem a reboque. Então eu acho que esses setores, aí se eu for entrar aqui tem tudo a ver também, porque estamos falando de movimentação, o turismo, né, que impacta no comércio, no serviço. Carnaval do Rio foi o maior da sua história. A gente estava aqui antes do nosso bate-papo ali, informalmente conversando, o Rio teve 99% de ocupação dos leitos de hotel e de ANB. Histórico isso. Isso é dinheiro, é emprego, é oportunidade. Então, assim, é um grande momento que o Estado está vivendo, sólido, com segurança jurídica, mas com uma certeza, né, que isso é do que está para mais, porque tem um Estado hoje sensível, atento, e aí me permita falar, Thalita, o governador Cláudio Castro definiu essa bandeira. Ele entendeu que a gente iria remar contra a correnteza ou iria ficar em círculos se a gente não focasse de forma radical na transformação econômica do Estado. Por isso que em tão pouco tempo, leis novas, desburocratização, linhas de crédito, desenvolve RJ, parceria com o Sistema S, nos permitiu em tão pouco tempo, que é muito pouco tempo, 4 anos e meio, você sair de uma realidade péssima por uns números como esse. Secretário, muito obrigada por compartilhar um pouco mais com a gente aqui, né, o cenário atual da economia, do desenvolvimento econômico do nosso estado. Inclusive, fica muito claro, como que o desenvolvimento econômico, a geração de emprego, o fortalecimento de crédito, eles caminham juntos. Isso impacta diretamente na população e, claro, em consequência, no sistema financeiro. Então, mais uma vez, te agradeço. Muito obrigado, uma honra estar aqui, estou me sentindo em casa, quase que literalmente.
porque eu acompanho o trabalho aqui do sindicato, dos bancários, até porque um conterrâneo e amigo meu, o Niltinho, né, com a sua equipe, toca isso aqui já há muitos anos, com ele como presidente do sindicato. O setor, como a gente tratou aqui por diversas vezes na nossa conversa, o setor financeiro tem um papel fundamental nesse processo, porque se não tem linha de crédito que sai do setor financeiro, você não tem oxigênio para que as pessoas empreendam, né. E quando eu falo que o estado tem a AGRIO é uma vírgula dentro do tamanho do setor financeiro bancário, com as grandes instituições. Então, assim, agradecer ao Nilton, a toda a equipe, a honra e a oportunidade de estar aqui num bate-papo de um setor que tem tudo a ver com o meu desafio diário, que é gerar oportunidades. E eu fecho, Thalita, me colocando à disposição de toda a sociedade fluminense, reafirmando o compromisso do nosso governo com a política desenvolvimentista de oportunidade de negócios e empregabilidade, porque eu sempre digo que o maior programa social que existe é o emprego. Eu não entro no mérito de que programa social é ruim. Lógico, programas sociais salvam vidas. Tem cidadão que precisa para sobreviver de um programa social. Mas me desculpe, não existe programa mais robusto e forte do que o emprego. O emprego ele é perene, ele é com perspectiva real, ele dá dignidade, dá autoestima, ele permite pais sonhar com o futuro dos seus filhos, não com programa social, e sim com emprego. Então eu sou um defensor de que políticas públicas de transformação da vida do cidadão, seja ele o mais humilde ou maior, passa por políticas de desenvolvimento econômico. E os números são esses que eu trouxe aqui e termino com algo muito forte, que em 2 anos apenas, só a nossa política de agilidade do processo da conquista do incentivo fiscais, nós geramos para o nosso estado 18,5 bilhões de investimentos e 26 mil empregos diretos. Então acho que isso fica claro que quando o Estado faz o dever de casa dele, a sociedade e o mundo empresarial responde, e é esse círculo virtuoso que a gente está experimentando. Eu peço a Deus que continue, independente de eu estar secretário, porque governo muda, governador muda, secretário muda, mas a necessidade do cidadão, de quem quer empreender no Estado, será sempre constante. E eu sonho e peço a Deus para que seja quem quer que seja, no tempo que for, essa política seja mantida para que o Rio continue crescendo e não o Vinícius, mas no futuro outro secretário possa vir aqui e quando for entrevistado por você, Thalita, vai trazer números ainda maiores e mais promissores do que eu pude trazer hoje. Uma honra estar aqui, muito obrigado. Muito obrigada. Bom, para você então que acompanha o Bancário Pode Mais, fique ligado nos nossos próximos episódios. Até a próxima. Tchau, tchau.